Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do nosso Vascão. E tivemos atualizações quanto ao nome do Fernando Diniz aí, cara. Segundo o Globoesporte.com, o Vasco teria avançado muito na negociação e está encaminhando para um desfecho positivo com o treinador. Possivelmente aí nos próximos dias ele será anunciado a qualquer momento, né? Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, o Diniz já seja técnico do Vasco. Vamos falar também aqui de um outro jornalista que diz totalmente ao contrário. Diz que, segundo as informações que ele tem, o Felipe Maestro tem 90% de chance de ser o técnico do Vasco ser efetivado. Vamos falar desse assunto, vamos falar de saída de 2 jogadores do Vasco que deverão ser vendidos. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Falta pouco para a gente chegar a 222 mil inscritos aí. Se inscreve para ajudar o nosso canal a crescer a cada dia. Valeu demais aí. Bom, pessoal, segundo o Globoesporte.com, a negociação entre Vasco e Fernando Diniz avançou e se encaminha para um desfecho positivo. O Fernando Diniz é o grande plano A aí do Vasco para ser contratado como treinador do Vasco, segundo o Globo Esporte. As partes mantêm conversas e as negociações têm caminhado bem nos últimos dias. Com a boa relação entre Diniz e Pedrinho e a vontade dos dois lados, há um certo otimismo em relação a um acerto nos próximos dias. As negociações seguem em andamento. De acordo com o Globoesporte.com, começaram aí realmente a ser debatido toda a negociação nessa última quarta-feira. As primeiras exigências aí do Fernando Diniz, a pedida salarial do staff do Fernando Diniz foi dentro dos padrões praticados aqui no futebol brasileiro, nada fora do padrão. Essa foi a primeira exigência dele, né? Não pediu um salário exuberante aí ao Vasco, e sim um salário aceitável aí para comandar o Vasco, até porque ele é um técnico que vem fazendo péssimos trabalhos e está aí desempregado, né? Não tem como ele aqui também pedir um salário astronômico fora da realidade financeira, como por exemplo poderia ser com o Jorge Sampaoli, que é um técnico que já está há muito tempo desempregado e que sempre pede muito alto para trabalhar aí nos times aqui no Brasil. E segundo o Globoesporte.com, essa questão salarial não deverá ser um grande problema aí nessa negociação. O treinador sabe que para comandar o Vasco teria que abrir mão realmente dos altos salários, porque ele recebia 1 milhão lá no Cruzeiro, seu último clube. Ele tem um interesse de comandar o Vasco pelo ótimo relacionamento que tem com o Pedrinho e também um sentimento de dívida que tem com o Vasco desde 2021, quando saiu do Vasco, ao não levar o Vasco de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O Diniz tem sido bastante cauteloso na escolha do próximo trabalho como técnico para não acontecer o que aconteceu lá no Cruzeiro. Essas são as informações, porque ele saiu aceitando o Cruzeiro ali no meio da temporada. O Cruzeiro estava na mão praticamente de outro treinador, que era o Fernando Seabra, era o técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro demitiu às pressas esse técnico e fechou em poucas horas aí com o Fernando Diniz, né? O Diniz, sem nem pensar, fechou com o Cruzeiro e deu muito errado, né? Nisso tudo, o Cruzeiro perdeu um título de Sul-Americana e com certeza aí foi para conta do Diniz, porque o clube estava bem encaixado, o time estava encaixado e ele bagunçou totalmente a mentalidade dos jogadores, né? Esse é o maior problema que eu vejo na contratação do Fernando Diniz. É se os jogadores vão assimilar o que ele pede, até porque o elenco vascaíno não tem qualidade para o estilo de jogo do Fernando Diniz, os jogadores não sabem sair jogando, é nítido que o Vasco não tem qualidade técnica alguma do meio para trás, do meio para frente, é discutível, o Vasco tem que jogar mais do meio para frente, os jogadores têm que colaborar mais, têm que ter um melhor desempenho, principalmente o Felipe Coutinho, mas do meio para trás, meu amigo, é uma bagunça, o time não tem zagueiros. As laterais, às vezes, hora joga bem, hora joga mal, tem uma maior regularidade do que a zaga é muito irregular, mas ainda o Piton tá deixando muito a desejar nessa temporada, é bem criticado por alguns vascaínos, o Paulo Henrique ainda se sobressai em alguns jogos, mas tem outros que ele vai abaixo, mas mesmo assim é um lateral muito regular, mas o problema maior é os dois zagueiros. Os dois zagueiros do Vasco não sabem sair jogando, são dois zagueiros fracos, e também o goleiro Léo Jardim, eu não tenho total confiança nele com os pés, eu não vejo ele um cracaço, um jogador aí que pode sair jogando com os pés, como o Fernando Diniz gosta, né, de desde o goleiro trabalhar essa jogada. Na minha opinião, o Vasco pode ter muitos problemas se o Fernando Diniz for contratado e querer implementar o dinizismo raiz lá no Vasco, né? Porque não temos qualidade técnica para isso e o treinador tem que se adaptar ao elenco que ele tem em mãos. Certamente ele deve estar avaliando sim isso com a diretoria, deve estar alinhando algum ponto ali com a diretoria para tentar contratar jogadores. É extremamente importante o Vasco contratar um zagueiro nessa janela que vai se abrir daqui um mês, né? Vai abrir em junho. O Vasco tem que contratar um zagueiro de qualquer maneira, não pode vacilar. Tem que trazer um zagueiro de excelência para ser titular incontestável e botar esse João Vitor horroroso no banco.
Precisa contratar também mais um primeiro volante. O Hugo Moura está extremamente sobrecarregado. É nítido que o cara está sobrecarregado nos jogos. Não tem o primeiro volante à altura dele, tanto que ele segue incontestável no time, mesmo em alguns jogos, estando desgastado. O treinador prefere colocar o Hugo Moura do que, por exemplo, colocar ali o Jair, recuar o Jair como primeiro volante, que também tá jogando absolutamente nada, né? Tá muito mal o Jair no Vasco. O Matheus Falcão perdeu muito espaço. O Paulinho também não passa tanta confiança assim pelos últimos jogos que ele foi titular. Jogou muito mal e por isso foi pro banco de reservas. O Tietê é o único ali que pode fazer uma função de segundo volante com a melhor capacidade do que os outros jogadores do time do Vasco que atuam naquele setor, mas ele não é um primeiro volante. E por isso sobra tudo ali com o Hugo Moura, né? E outros jogadores como o Juan Esforza sequer parece que fazem parte aí dos planos da diretoria do Vasco, assim como o Manuel Capasso. Vamos aguardar e ver se vai ter um desfecho positivo. Eu sinceramente achei que realmente o Vasco iria contratar o mais rápido possível. O Fernando Diniz está demorando muito, está se arrastando um pouco essa negociação, já está virando até um certo ponto novela, até porque o Vasco só negocia com o Diniz. Já era para ter fechado essa situação com o treinador, a menos que uma das partes dê para trás. Não sabemos se o Vasco ainda está 100% convicto que vai ser o Diniz o treinador, ou se o Diniz está 100% convicto de que o Vasco é a melhor opção para ele treinar agora. Fato é de que temos uma outra informação que vai totalmente contra todas as informações dos jornalistas aí que falam que o Diniz vai acertar com o Vasco. Ontem o jornalista André Hernan falou que o Vasco iria anunciar até hoje, podia ser anunciado a qualquer momento aí o Fernando Diniz nessa sexta-feira. Até agora não aconteceu o anúncio do treinador, a gente até falou sobre isso mais cedo. E de acordo com o jornalista Carlos Eduardo Lino, durante o programa Seleção Esporte TV, ele cravou que 90% de chance do Felipe Maestro ser mantido aí como técnico efetivo do Vasco, ser efetivado, assim como foi o Rafael Paiva no ano passado, né? Só que o Felipe Maestro com um maior poder, já que ele era diretor técnico, agora vai passar a ser técnico, certamente vai exercer essas duas funções no Vasco, caso ele seja efetivado. É uma informação que vai totalmente na contramão das outras, que todos cravam que o Diniz será o técnico do Vasco. Vamos aguardar, ver se realmente o Vasco vai ter um desfecho positivo quanto ao Diniz. Me estranha um pouco essa demora para anunciar, a menos que o Vasco queira poupar um pouco o Diniz, porque está com medo de tomar uma lavada do Palmeiras e na segunda-feira anunciar ele como técnico do Vasco, vindo talvez de uma derrota aí caçapante, porque é bem provável que o Vasco seja amassado pelo Palmeiras aqui em Brasília. Deixe nos comentários aí qual a sua opinião, se você acredita aí que o Diniz será o técnico do Vasco. O que você acha dessa informação trazida pelo Carlos Eduardo Lino, cravando que existe 90% de chance do Felipe Maestro ser técnico efetivado no Vasco. Bom, agora vamos dar um girão nas notícias. Emprestado ao Ludogorets da Bulgária, o clube búlgaro teria exercido a opção de compra aí do atacante Eric Marcos por cerca de 1 milhão e 100 mil euros, de acordo com o jornalista Vene Casagrande. O clube adquiriu 80% dos direitos do atacante, o jogador de 21 anos, um dos destaques do clube búlgaro. São 34 jogos nessa temporada, 7 gols e 6 assistências lá na Bulgária. Já não é o primeiro jogador que saiu do Vasco para esse clube, né? Anteriormente foi o Juan Cruz, que já está no Botafogo, saiu do Vasco para o Ludogorets. Não se firmou tanto por lá, né? Apesar de o nível dele salarial ter aumentado drasticamente, o jogador ter sido comprado a preço de ouro lá pelo Botafogo, mas é um jogador fraquíssimo, né? Que não serviu nem para o Vasco, no Botafogo está muito mal também. E o Eric Marcos se firmou por lá, acabou continuando lá no clube búlgaro, que foi comprado aí em definitivo agora, não é mais jogador do Vasco. Um valor muito abaixo, né, cara? Um valor de pinga no mercado hoje, que você vê negociações aí na casa de 10, 5 milhões de euros aqui no futebol brasileiro, foi vendido apenas por 1 milhão e 100 mil euros aí pela diretoria do Vasco. Bom, e além do Eric Marcos, mais um jogador que deverá ser comprado pelo clube que ele está defendendo atualmente é o meio-campista JP. O Avaí teria indicado que irá exercer a opção de compra do jogador por cerca de 1 milhão de euros, um valor muito semelhante ao do Eric Marcos. O mesmo jornalista, Vene Casagrande, cravou que realmente o JP pode ser comprado pelo Avaí, mas dessa vez por 50% dos direitos econômicos, diferentemente do Eric Marcos, que foi adquirido por 80%. Nos bastidores, o clube catarinense já teria sido indicado que ao término do empréstimo, o clube irá exercer essa cláusula. Caso até o fim do empréstimo do jogador o Vasco receba uma proposta de venda de um outro clube e tope negociar, o Avaí tem direito a 10% de taxa de vitrine, já que no Vasco ele não jogava no Campeonato Carioca. Ele foi muito mal, essa é a verdade. Ele sequer era titular naquele time bem mesclado do Vasco, um time que tinha o Serginho como titular, De Luca, ele era reserva desse time.
Ele acabou saindo do Vasco, teve pouco espaço com o Fábio Carille e foi emprestado ao Avaí. Não é um cracaço de bola, como muitos torcedores estão pintando por aí, é um jogador muito promissor, mas no Vasco não era a realidade. Mas eu também não concordo que vender o jogador apenas por 1 milhão de euros é o suficiente para o Vasco, né? O jogador vale muito mais que isso, tem potencial para valer muito mais que isso, mas avaliando que ele jogou no Vasco, ele não jogou nada no Vasco, essa é a verdade. Mas lá no Avaí, ele está se desempenhando bem, pode ser muito promissor, jogador que pode se desenvolver muito, mas o Vasco pecou muito nessa cláusula aí, e certamente, se ele ficar no Avaí, o Vasco pode perder uma oportunidade de o jogador voltar bem melhor do que saiu do Vasco, o Vasco poder aproveitá-lo bem mais em 2026, né? São negócios aí furados, feitos pela essa diretoria aí com o Marcelo Santana e com o Pedrinho, principalmente, mas na minha opinião, o jogador valeria mais, né? Logicamente, não era um cracaço de bola, como eu falei, mas também não vale só 1 milhão de euros, né? Deixa nos comentários a sua opinião. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.